que eu falei de projeto, mas eu acho que a gente faz diferença quando a gente leva isso para nossa vida pessoal. A dica pessoal é usem post-it. Tá? Dica preciosa. Post-it, tenham caneta e post-it sempre à mão, anotem, porque o post-it ele tira da cabeça. O mal da nossa geração é a ansiedade. O problema da ansiedade é que a gente não usa o post-it. Se você botar no papel, sai da cabeça e acaba a ansiedade, tá? Produtividade é um daqueles temas que estão sempre em alta. Queremos ser mais produtivos, conciliar nossas demandas familiares com o trabalho, com o nosso aprendizado e com a nossa saúde física. Quem dera se o nosso dia tivesse 30 horas, não é mesmo? Apesar de muito discutido, ter de fato um time produtivo é um desafio. Seja pela alta demanda de trabalho, pela colaboração entre as equipes ou até mesmo as dificuldades de conciliação das mais diversas frentes de trabalho. Então, qual que é o segredo? O que a gente precisa fazer para ter times produtivos? Quais as chaves por trás da alta produtividade? Meu nome é Rafael da Costa, líder do chapter de agilidade aqui na Verum e amante da produtividade em projetos. Serei o host de vocês hoje e conosco, desvendando esses grandes segredos, temos Guilherme Almeida representando a agilidade, respondendo a mudanças, Thiago trazendo um pouquinho da visão enxuta das operações de Lean e o Pedro demonstrando um pouquinho de como é possível alinhar a previsibilidade com a produção. Sejam muito bem-vindos a mais um Verumcast. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, tudo bem? Guilherme falando. Prazer estar aqui, Rafa, obrigado pelo convite. E, de fato, falar sobre produtividade é uma coisa que empolga, né? Acho que todo mundo quer saber como pode melhorar um pouquinho aí a cada dia. Olá, Rafael, olá a todos. Meu nome é Thiago. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema que me encanta e eu busco aí há vários anos aí ao longo da minha carreira. E, cara, vamos falar um pouquinho, vamos tentar desvendar esses mistérios, trazer algumas dicas também para o pessoal, para a gente potencializar esse tema que é tão importante para a gente. Fala aí, pessoal. Fala, Rafa, Thiagão, Guilherme. Muito bom estar aqui com vocês. Estou animadíssimo, só fera aqui. Vamos ver se eu aprendo um pouco aqui com essa galera. Estou animado. Vamos ver o que a gente consegue juntar aí com as feras e responder pergunta e deixar as perguntas em aberto também, né? Não tem resposta para tudo. Vamos lá. Com certeza. Maravilha, gente. Eu queria começar com uma pergunta que ela é um tanto polêmica. Afinal de contas, é ou não é possível ter um projeto produtivo com membros improdutivos? Ou seja, a produtividade é medida do time ou é medida do indivíduo? Ou os dois? Rapaz, isso aí é... Pergunta difícil. Isso é difícil, hein? Mas eu vou dar um pitaco aqui, tá? Eu acho assim, eu acho que competência pessoal é um diferencial, sim, e faz as equipes mais potentes, com certeza. Mas eu acho que isso não pode ser premissa para um sucesso de um projeto. Eu acho que produtividade passa também por o complementar as habilidades, né? Eu acho que tem um viés humano aí que a gente precisa levar em conta na jornada, sabe? De habilidade, de reconhecer a habilidade, de reconhecer fraquezas e de saber se complementar. Eu acho até que essa coisa de ser produtivo, né? Eu acho que a gente que é millennial, o Rafa não, que o Rafa é mais novo, mas a gente que é millennial, eu acho que esse negócio ficou meio mal visto, né? Essa coisa de ser multitarefa, de fazer muita coisa sozinho. Então, eu acho que o meio termo ali de não fazer tudo sozinho, não ser o dono da situação, não ser o produtivo sozinho, eu acho que às vezes é até um ponto meio positivo. Saber eu acho que eu tô enganando bem, viu? O Pedro falou que eu não sou millennial, ele tá achando que eu não sou millennial, eu devo ter tacaria de novo aqui, eu tô me senti bem agora. Eu ia falar que é legal isso aí que você falou, né, de um complementar o outro, porque no final das contas, você parar para pensar, né, desde que você nasce, não faz nada sozinho, né, e quando você trabalha também não é diferente, então sempre você vai estar trabalhando com alguém, precisando de alguém para poder fazer alguma coisa, por mais que você seja o profissional completo, né, você nunca vai conseguir dar conta de tudo sozinho. Então, não existe essa questão de... Mas é a minha opinião, né? Eu vou deixar o Thiago bater em mim já. Mas minha resposta é, cara, é muito importante o desenvolvimento individual, óbvio, de cada um. Se você não tem um desenvolvimento individual, né, de cada um, você não tem uma equipe forte. Mas
quem seria o Pippen, o Michael Jordan, se não tivesse o Pippen do lado lá, né? Para quem gosta de basquete lá. O Neymar não joga sozinho, né? Aquela história. Então, acho que a equipe é que faz a força, né? Trabalha em equipe com certeza. 2 pessoas muito boas sempre vão ser melhores que... Não, 2 pessoas trabalhando bem, né? Sempre vão ser melhores que uma muito boa. Assim, pegando a linha de raciocínio que Pedro e você trouxeram, né, Guilherme? Acho que vocês já trouxeram uma visão que ela chega até a ser um senso comum hoje em dia, né? É óbvio que a individualidade ela é importante, né? Você ter profissionais, né, pessoas de alta performance dentro dos processos, seja eles quais forem, é importante. Obviamente isso vai elevar o nível de qualidade de entrega, de produtividade, etc. Mas é importante, como vocês trouxeram, pensar no time, né? Muito, muito raramente em algum processo produtivo, e aí, gente, podemos expandir aqui processo para qualquer coisa, né? Você ter a produtividade sendo mensurada ou medida por um indivíduo único, né? Geralmente é por um grupo de pessoas, por uma área, por um time mesmo, né? Que se conecta com outro time, que se conecta com outro time, e assim vai. Tem uma frase muito famosa em engenharia de produção, né? Eu já citei ela em outras oportunidades, que fala que a soma dos ótimos locais não resulta no ótimo total, né? E ela é muito verdade, eu acredito muito nela, inclusive, né? Então, assim, não adianta ter pessoas boas trabalhando isoladas ou trabalhando em silos se elas não se conectam com a estratégia ou com a lógica do todo para aquele processo, né? Então, é essencial, né? E aí, voltando à pergunta inicial do Rafa, né? A gente ter essa medida voltada para o time. Claro, a produtividade do time pode ser potencializada, né? Ela pode ser impactada na real, né? Para mais ou para menos, devido às pessoas que estão ali, né? E o nível de trabalho e de valor que elas agregam. Mas, no final das contas, a gente mede o time mesmo, aquela área, enfim, a organização e assim por diante. Ô, Tiagão, isso tem a ver com liderança, com direcionamento, tem a ver com processo? Isso é muito clichê falar disso? Ou tem a ver com ferramenta? É um conjunto dessas coisas? Como é que você vê assim? Como é que a gente organiza o improdutivo para ser produtivo, né? Respondendo a pergunta do Rafa. Assim. Então, a pergunta não é clichê, né, Pedro? Assim, eventualmente, mesmo a gente tendo no time ali pessoas desniveladas, né, em termos de entrega, ou capacidade, ou nível de conhecimento, se você traz para o processo metodologia, se você traz para o processo padrão, né, se você traz esses artifícios para que as pessoas consigam nivelar o nível de entrega, nivelar o conteúdo de trabalho, cara, o time como um todo ele vai elevar a sua entrega de valor, né? Então, método, ferramenta, trazer ciência para os processos, né? Eles elevam a produtividade do time como um todo, independente do desnivelamento dos indivíduos. Essa na minha visão, né? Quero puxar a sardinha para o meu lado, não, mas tem um gancho importante aí com a metodologia AWP, né? Tipo, quando você fala de clareza com relação ao entendimento do escopo, né? Eu acho que esse é um papel importante que a metodologia tem no desenvolvimento do projeto, né? Quando você coloca todo mundo na mesma página com relação ao entendimento do escopo, quando você define o que de fato é o pacote de trabalho, né? Que a gente fala tanto, eu acho que, por mais que isso pareça ser simples, isso dá uma facilidade de conversa, né? E de desenvolvimento das atividades dentro do ambiente de projeto que é muito importante, eu acho. Bacana isso. Acredito que soma bastante para isso que a gente está discutindo aqui. Uma coisa que a gente fala bastante no Ágil, que a gente tenta sempre criar equipes que sejam autogovernáveis, né? Porque seja qual for o projeto, no final das contas, são sempre pessoas que estão fazendo esses projetos. E a pessoa ela pode estar passando por um momento difícil na vida dela, né? E em uma determinada sprint que você estiver fazendo, em um determinado período do tempo do projeto, aquela pessoa ela pode estar passando por uma dificuldade pessoal, talvez muito grande, a perda de um ente, né, querido, ou algum problema que esteja abaixando um pouco a produtividade dela, seja algo, às vezes, inerente à pessoa ali, naquele momento que a pessoa está passando, só que você não vai querer toda hora microgerenciar essa pessoa para garantir essa produtividade. É muito mais importante a gente
conseguir ter essa visão de que o time se auto-organiza para conseguir atender as demandas, né? Aí o time ele se sente muito mais unido, sente que pode confiar no outro, né? Sente que as pessoas ali estão se dando cobertura para conseguir executar o trabalho que precisa ser feito. E aí vem essa importância de ter práticas que englobem isso, né? Que deem essa abertura para as pessoas conseguirem olhar para os impedimentos que estão tendo, olhar para as dificuldades, possam falar abertamente delas e conseguir fazer esse jogo de bola aí, de conseguir o time trabalhar em conjunto, né? Para o resultado final. Muito bacana a gente pensar dessa forma. E aí, gente, seguindo para a nossa segunda pergunta aqui, eu acredito que a área de conhecimento de cada um de vocês aqui, de nós, representa um pouquinho, né, e preza um pouquinho para a gente ir até o Gemba, né? O Gemba aí, conhecido basicamente onde o lugar onde o valor é gerado. E para entender o trabalho, como ele é produzido, evitar desperdícios, enfim. É uma herança comum que nasce aí da filosofia do Lean. Mas eu queria entender um pouquinho de vocês, né, da opinião de vocês, como a produtividade contribui para essa entrega de valor ao cliente, no final das contas. Isso eu queria dar uma puxada aqui para o meu lado também, assim como o Pedro puxou a sardinha para o lado dele, com o meu background em Lean, né, atuando nessa com essa filosofia há alguns anos já, eu sou um grande defensor do Gemba, né, de ir ao Gemba, da prática de ir onde as coisas acontecem, né, no local onde o valor é gerado, né, assim como o Rafa mencionou. E assim, essa prática, né, ela inclusive a gente sugere ou a gente influencia, né, a gente tenta trazer isso nos nossos projetos, da mais alta hierarquia aos times ali do chão de fábrica mesmo, né, digamos assim. Porque ir onde as coisas estão acontecendo, onde o valor está sendo gerado, é que vai trazer insights para melhorar o processo, é que vai aproximar a cadeia de ajuda dos times gerenciais para os times operacionais, é o que vai trazer clareza, né, e ajudar a identificar eventuais melhorias de processo, eventualmente identificar e eliminar desperdícios naquela eventual situação. Então, assim, a prática do Gemba, né, você sair ali da sua salinha, do arzinho condicionado, de trás do seu computador, né, e ir onde as coisas estão acontecendo, né, ir no chão de fábrica, ir no campo, né, onde quer que seja, e colocar os seus olhos, né, tirar ali os olhos do relatório, de um PPT ou de um formulário que você recebe ali diariamente, semanalmente, e de fato ir enxergar com seus olhos aquele processo, cara, isso é de um valor, isso é de uma importância sem igual e, obviamente, influencia diretamente em produtividade, né? Em alavancar a produtividade desse processo. Então, assim, eu sou um defensor assíduo, né, da prática de Gemba. A gente, inclusive, existem boas práticas, né, para a gente praticar o Gemba, né, com muito respeito às pessoas que estão ali no dia a dia, né, não ir com o olhar ali de auditoria, não ir com o olhar ali crítico, né, mas sim tentando entender o processo, tentando ali se colocar à disposição para ajudar o time a melhorar, a alavancar, né, e trazendo isso para dentro de casa, né, trazendo isso para um novo projeto, para um novo lote de produção, né, trazendo essa lógica de melhoria contínua a partir do Gemba. E eu acho legal, né, Tiagão, quando você fala que é uma prática, né? Isso eu acho sensacional, porque antes você gira a chavezinha, né? Porque você sabe às vezes que você precisa aí, pô, seria legal se eu estivesse lá, se eu desse uma volta, se eu conseguisse ir lá com a equipe para poder entender quais são alguns problemas, né? Tem um ponto de vista de uma pessoa, às vezes, que não está todos os dias ali vivenciando aquela rotina, né? Mas você pensar isso e você fazer isso, separar um tempo para você falar, não, vou me organizar aqui e tal, em tal momento eu vou lá com a equipe toda, vou juntar aqui as pessoas que eu acho que é importante ir, eu acho que é a grande sacada, né? E quando você tem, como o próprio Pedro colocou, né? Quando você tem uma metodologia, quando você tem uma estrutura que te proporciona isso, que te fala, ó, nesse momento aqui seria legal se você fosse lá. Aí eu quero, poxa, chegou essa etapa, eu tenho que ir, não tem para onde correr, sabe? Acho que essa é a grande sacada, né? Muita coisa que a gente vai falar aqui, muito provavelmente as pessoas vão escutar, né? E vão falar, poxa, isso aí eu sei, né?
Isso aí, claro, né? Se eu for no campo lá, eu vou pegar algumas coisas que estão erradas lá, vou tentar ajudar, vou dar alguns toques em alguém, não vou chegar esculhambando, falando um monte de coisas, né? Apontando dedos, vou chegar lá para ajudar, mas, né? Daí você separar o seu horário naquela sua agenda que não está nada lotada, né? Tem sempre vários espaços e conseguir chegar lá na equipe. Acho que essa é a grande sacada aí das metodologias, tá? É disciplina, né, Guilherme? Só complementando, pegando o seu gancho aí, cara, passa por disciplina também. É isso estar no topo da nossa agenda como prioridade. Cara, se o processo produtivo, se a agregação de valor é o mais importante para mim, por que eu não vou ter na minha agenda momentos, né, para eu acompanhar como está esse processo produtivo, para eu acompanhar como está a agregação de valor lá na ponta, né? Se isso é o mais importante para mim e se isso é o que, no final das contas, a gente busca em projetos, né, em qualquer processo produtivo. Então, isso essa visão que você trouxe, cara, de fato, não é fácil, mas é disciplina. E, além disso, né, pegando também mais um gancho aí do que você falou, traz um olhar diferente para o que está acontecendo ali no dia a dia, né? É natural, totalmente natural, as pessoas ali dentro da sua demanda diária, do seu trabalho, eventualmente até mesmo repetitivo, não conseguirem enxergar formas diferentes de se executar a atividade, novas metodologias, um sistema inovador que apareceu e assim por diante. Então, quando a gente aproxima a alta gerência, né, do campo, do chão de fábrica, a gente também traz esse olhar diferente, também traz esse olhar fora da caixa, que obviamente pode impulsionar a produtividade. Pô, cara, vocês me tocaram profundamente aí com essa conversa, viu? Porque eu não sabia que tinha a forma certa de fazer o Gemba. Para mim era ir lá e ver como é que tá, viu? Eu tô aprendendo muito aqui. Depois eu quero aprender as boas práticas do Gemba. Porque realmente, cara, faz muito sentido isso. É verdade. Você vê, tem, assim, da minha experiência, né? Eu vejo muito a galera ir para o campo mas vai assim... para ver problema, né? Isso que você falou, né, Thiago? A pessoa vai muito com esse viés de criticar e para dizer que está errado, ou para tirar uma foto para botar o problema no trabalho do outro ali, né? Geralmente é isso, é para mostrar inconsistência, né? Não é para agregar. Então, e até a forma de se posicionar fisicamente, né? Diante das situações. Então, porra, muito importante isso, cara. Muito, muito legal, muito legal. Não sabia que existia esse cuidado. E só para fechar, Rafa, acho que você quer colocar seus pontos também, né? Vejam como é importante o exemplo da liderança, né? Lá no início ali da criação, né, do sistema Toyota de produção, Taishi Ono, né, tinha o seu hábito, existe até o famoso círculo de Ono, né, de ir para o chão de fábrica e ficar ali durante algum tempo acompanhando o seu processo produtivo, né? Então, trazendo esse olhar, né, da liderança, estar ali junto com o time, demonstrando suporte, demonstrando que está ali querendo melhorar o processo, né, aproximando, né, como eu já falei, essa cadeia de ajuda. Então, assim, lá atrás, né, década de 40, de 50, Taishi Ono já fazia isso, né? Então, é um negócio que vem mesmo, né, precisa vir da liderança, precisa ser dado esse exemplo, porque, cara, o foco principal deve ser na agregação de valor, né, máxima do processo, né, pensando em toda a cadeia produtiva, em todo o ciclo de vida de um projeto, enfim. Então, esse tem que estar no topo da nossa agenda, né, de qualquer maneira. Não quero estender muito esse ponto, mas, cara, eu realmente fiquei comovido com esse assunto. Porque, assim, como é que a gente bota isso dentro da nossa agenda, né? Porra, quando a gente coloca o peso corporativo que tem as nossas análises técnicas ali, às vezes as nossas interações num nível corporativo mais alto, né? Como é que a gente pondera isso e pondera o que de fato gera valor dentro de um projeto, né? Como é que... Essa é uma das perguntas que eu acho que não tem resposta, né? Qual é o ideal, né? O quanto a gente tem que se dedicar a cada um dessas atividades, mas eu não sei aonde a gente consegue, qual é o ponto de equilíbrio disso aí, mas realmente acho que é uma reflexão diária para todo mundo, para a gente fazer diariamente no projeto. Eu vejo lá no projeto que eu estou hoje, é um projeto extremamente complexo do ponto de vista de interface, sabe, assim, de muitos responsáveis, muitos stakeholders, conflitos de interesse muito intensos, né?
Isso intensifica a agenda, faz com que as disputas políticas dentro do projeto, as conversas se aqueçam com muita facilidade, né? Então ninguém quer sair do ambiente corporativo, né? Todo mundo quer ficar ali na discussão e no embate corporativo. E não é ali que o valor é gerado. E não é ali que você resolve Justamente. o projeto. Quer ver uma coisa que eu acho muito interessante, né, da agilidade são ciclos, né? Quando você coloca várias pessoas, né, em períodos curtos e fazem com que elas pensem em como elas estão trabalhando, né? Chegam numa retrospectiva no final de um sprint e você começa a trabalhar aquela questão, pô, como é que eu consigo fazer com que essa equipe seja mais rápida? Como é que eu consigo melhorar? Pô, será que nosso processo não precisa de algum ajuste fino aqui? Você separa aquele momento ali para as pessoas, acho muito interessante e veja como conecta as coisas, né? Você falou, Pedro, do AWP lá, quando você tem as reuniões, você junta as pessoas e traz esse senso de colaboração, né? No final das contas, né, por mais que você tenha problemas, né, você tem interesses, poxa, a minha meta, onde eu estou querendo chegar aqui na empresa, ou a meta da minha equipe, ou onde eu tenho que trabalhar melhor, no final das contas, o que você precisa é produzir valor, né? E se você está alocado ali naquele projeto, se você está trabalhando ali, cara, muito provavelmente você está trabalhando para gerar valor no produto que é de principal objetivo ali. Então, de que adianta você tratar, né, o seu setor se lá na frente você vai estar prejudicando sua equipe? É muito mais fácil você promover-se, né, ajudando o todo, né? E isso, a agilidade promove de uma forma assim brilhante, porque você coloca todo mundo na sala. Quando eu falo agilidade, vem do Lean, né? Não tem como falar que o Agile não vem do Lean, então não se sintam... Estou puxando a sardinha para o meu lado aqui, mas não se sintam machucados, não, né? Então, acho que a mensagem é essa, né? O Gemba traz muito ponto positivo, né? A produtividade melhora, com certeza, né? Mas esse espírito, esse senso de dar a prioridade a de fato que tem, né? Você separar os momentos, não. Esse aqui é o momento em que o líder precisa se destacar e de fato precisa, sei lá, ó, tá na hora de sei lá. Não, esse aqui é o momento que a equipe precisa refletir em conjunto e achar soluções melhores para deixar a minha produção melhor. Você separa esses momentos, nossa, acho que isso aí é a grande sacada. O ponto que o Thiago tinha comentado de você ter os momentos, de você ir para entender como é o processo, eu senti bastante na pele uma vez trabalhando com uma estação de tratamento. O pessoal tinha todo um dashboard, tinha cada uma das partes do processo mapeado, e ainda assim tinha um gargalo. Toda vez que falavam do gargalo, falavam que o gargalo era na ponta, na captação da água. E aí, toda vez que a liderança ia pro local, ela já ia com esse viés de entender o problema lá na ponta, né, da onde que era a captação. E aí, quando a gente foi chamado para ir para lá, a gente foi, né, com esse intuito de tentar entender o processo como um todo, onde estava acontecendo. E pasmem, né, onde que estava o segredo era justamente na outra ponta. Não era lá, né? Não era lá. O gargalo era justamente porque a capacidade deles de deposição de rejeito, né, do que era tratado, era mínima. O sistema ele era basicamente travado pela deposição dos materiais que eram utilizados ali, né? Ou seja, basicamente não era o problema na entrada, o problema era justamente no final. E aí você pegava todos os indicadores, era tudo para a ponta. Era, né, mostrando no meio do processo ali quanto estava tratando, a quantidade tratada, a quantidade bombeada, mas o final não tinha nada falando do final, porque ninguém achava que o final ia ser o problema. E era justamente ali que estava. Então é muito importante a gente conseguir, de fato, ir pro Gemba tentando entender, né, a realidade das pessoas que estão ali e aonde que esse valor de fato é gerado, né? Ouvir as pessoas, conversar com o pessoal em campo, tentar entender a realidade deles, né? Porque às vezes a visão que às vezes até o pessoal costuma trazer já o problema, né? Quer falar, não, o problema é tal. Só que às vezes não é aquele o problema. Existe uma causa por trás, uma causa raiz ali por trás que está influenciando e que a gente não está conseguindo ver, né? Mas, gente, uma pergunta que vocês falando assim, eu fiquei imaginando aqui. Vocês, como especialistas no assunto, vocês devem ter várias e várias dicas para alavancar a produtividade dos times. Mas eu queria que vocês tentassem dar pelo menos uma, assim, ou contassem um caso onde essa dica de vocês foi fundamental para alavancar a produtividade do time. Então, dá uma dica, assim, já contando um pouquinho de um caso, para deixar o pessoal com água na boca. Nossa, eu tenho uma situação que aconteceu quando eu era estagiário, cara.
E é muito simples. Acho que a dica é simples até demais e talvez todo mundo saiba, mas ninguém pratica. Né? Qual o caso? Eu estava no meu primeiro estágio, né? E o meu gestor, eu estava fazendo várias coisas, estava trabalhando num projeto, eu lembro que era um projeto luminotécnico, e estava atendendo o cliente. Às vezes alguém me ligava, eu tinha que atender alguma coisa, tinha que preparar algum orçamento. E aí, quando eu me dei por conta, eu estava fazendo umas 10 coisas ao mesmo tempo, né? E aí ele foi lá de propósito e pediu: Guilherme, eu preciso que você faça isso. Era uma coisa que eu poderia fazer em qualquer momento, né? Aí eu falei, tá. Aí eu comecei a fazer, o telefone tocou, parei, atendi, respondi. Quando eu terminei aquilo ali, fui fazer o que tinha acabado de ter sido solicitado no telefone, né? Comecei a fazer, e aí o outro chegou, me cobrou o projeto, falei, não, calma, o projeto tá assim. Aí ele voltou na mesa, você lembra que foi o que eu te pedi? Aí eu falei, nossa, anotei, não lembro mais. Eu falei, cara, não faz tudo ao mesmo tempo. Faz uma coisa de cada vez. Tem foco no que você vai fazer. Então a dica que eu tenho para dar, né? Se tem alguma coisa que com certeza vai mudar a vida de qualquer pessoa, assim, em qualquer área, até nos seus itens particulares, pessoais, né? É que tenta fazer uma coisa de cada vez, cara. E uma dica, né? Você vai pensar, não, mas eu sou super-herói, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo, eu consigo estar na reunião aqui, eu consigo estar escutando esse podcast aqui, e consigo estar comendo ao mesmo tempo e fazendo meu trabalho, né? Eu sou um deus. Calma, Veloz. Faz o seguinte teste. Tem um teste muito bacana que está descrito no livro do Jeff Sutherland, né? A arte de fazer o dobro na metade do tempo. Acho que é assim o título. Mas teve uma adaptação que um professor meu dos Estados Unidos, John Miller, fez, que eu achei sensacional. Ele fez muito rápido, né? Ele pediu para... E aí, se vocês quiserem fazer em casa também, né? Dá pause no áudio, depois que eu contar como é que funciona, claro. Né? Você pega um pedaço de papel, né? Uma folha ofício, escreve de 1 a 26 e o alfabeto, de A a Z, né? Só que você não vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não. Você vai fazer 1A. Depois você escreve 2, escreve B. Depois você escreve 3, escreve C. Escreve 4, escreve D. Né? E completa o alfabeto. E você vai fazer isso cronometrando. Depois que você fizer isso, você vai repetir de novo e vai cronometrar quanto tempo você vai levar se você fizer de 1 a 26 e de A até Z. Né? Aí você pausa o vídeo agora e volta. E confirma que eu vou te dizer que geralmente essa dinâmica, né? É uma dinâmica que eu aprendi lá. Geralmente essa dinâmica mostra que as pessoas que escrevem intercalando, né, demoram quase que o dobro do tempo das pessoas que escrevem, né, na sequência correta. E é uma coisa simples, né? Escrever números em ordem sequencial e escrever o alfabeto. Acho que mais simples que isso não dá. E se você não consegue fazer isso ao mesmo tempo, meu amigo, sinto dizer que se você está escutando podcast, fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo, você não está produzindo como você deveria, tá? É o famoso controlar o trabalho em andamento, né? Nossa, isso aí... Controlar o que fez, tanto fala. O Kanban bate muito forte nisso aí, né? O Kanban, quando você vê aquela coluna lá em andamento, tem 1 milhão de coisas, cara, com certeza não tá dando certo. É que tem muita gente, Guilherme, né, que confunde ser produtivo com estar sempre fazendo coisas ou fazer muitas coisas, né, cara? E há uma grande diferença nisso aí, né? Principalmente porque se você está preocupado em fazer coisa demais, muita coisa ao mesmo tempo, provavelmente alguma dessas coisas que você está fazendo ali não, cara, tá fora do seu foco, não tá agregando valor pro que você precisa ali no seu trabalho, e assim por diante, né? Basicamente é desperdício que você está fazendo. Então, isso confunde muito, né? Então, esse foco, essa atenção a fazer o que de fato agrega valor e que é importante. E aí, cara, tem várias técnicas. Você trouxe uma aí que eu até não conhecia esse teste para a gente melhorar nesse aspecto, né? Bom, assim, dica e alguma história, né, Rafa? Como você trouxe, assim. Eu vou tentar trazer um pouco dos dois aqui, em 2 cenários, né? Um primeiro cenário, né? Como a gente pode alavancar a produtividade em processos que a gente ainda não iniciou, por exemplo, né? Existe uma ferramenta bem bacana, tem várias ferramentas, né, gente, dentro aí do arcabouço Lean e ágil e etc. Tem várias ferramentas, mas tem uma que eu gosto bastante, que chama 3Ps, né? O Production Preparation Process, o processo de preparação para a produção. Que fala em você montar ou simular, né, ou trabalhar na lógica e na dinâmica do seu processo produtivo antes
de iniciar efetivamente aquele trabalho, né? Vocês podem ver um exemplo dessa ferramenta no filme Fome de Poder, aquele do McDonald's, lá quando eles fazem um ensaio, desenham na quadra de tênis com giz ali, como seria o layout ali da cozinha do McDonald's, aí eles limpam, faz assim, faz assado, até chegarem no layout ideal e na dinâmica ideal, né, para se montar ali um hambúrguer, né? E eu já apliquei isso, né? A gente, num projeto aí de linha de transmissão, a gente tem uma fase ali do projeto extremamente crítica, por sinal, de montagem, né, de torres, e a gente estava com muito problema de produtividade. E quando a gente foi iniciar um novo lote, a gente usou exatamente essa ferramenta para pensar numa forma diferente de fazer as pré-montagens das torres, ao invés de montar no campo, já, né, no local avançado, fazer a montagem ali no canteiro, né, numa lógica ali de fábrica, né, de montagem de torres. E a gente fez, cara, diversas simulações no PPT, no campo mesmo, né, pensando na produtividade, pensando no posicionamento dos operadores, utilizando, né, ferramentas que no campo não seriam viáveis, como, por exemplo, uma parafusadeira pneumática, né, visando melhorar esse processo produtivo antes de eu iniciar a produção, né? E, enfim, fizemos diversos testes, diversos pilotos e deu certo, né? Funcionou legal pra caramba nesse lote e, inclusive, se não me engano, foi até um projeto pioneiro aí em termos de linha de transmissão. E uma outra dica, quando já tem um processo acontecendo, né? Já tem um processo produtivo ali rolando, né? Cara, tem várias ferramentas também, mas qual que é a dica valiosa? Cara, mapeie o processo. Entenda o que acontece, o passo a passo, todas as etapas, todas as atividades, e aí separe o joio do trigo, do trigo, né? Pegue ali, entenda ali as atividades que agregam valor, as atividades que não agregam valor, né? Desperdícios, e foque em eliminar aquelas atividades que não agregam valor. Foque em eliminar aquelas atividades que não contam em nada para o processo produtivo, né? E às vezes a gente se surpreende muito, muito com isso. Vou pegar até o gancho aqui da história que o Rafa trouxe, né? Tive uma situação uma vez num outro projeto, um projeto de rodovia, onde a gente estava com uma produtividade baixíssima, né? Na execução de dispositivos de drenagem, né? Obra de arte corrente. E, cara, a gente foi para o Gemba, foi para o campo, fomos lá fazer uma mapeio de processo, fomos levantar lá como é que estava a distribuição de atividades ali que agregavam valor, que não agregavam valor, né, entender o processo do início ao fim, né? Então, pra vocês terem ideia, né? Eu fui lá para a central de concreto, subi dentro ali da betoneira, fui com a betoneira ali até onde ia ser executado o trabalho, peguei a parte ali de conformação do solo, montagem ali das guias e tal. E, para nossa surpresa, a gente viu, e a gente estava sempre batendo, né, que o problema estava na execução em si da atividade ali. E quando a gente terminou esse trabalho de mapear o processo, classificando o que agregava valor, o que não agregava valor, entendendo as atividades ali, a gente viu que o maior gargalo estava exatamente no pedido de concreto, né? No tempo que levava entre eu pedir um concreto, sair da central, passar por um outro canteiro para tirar a amostragem, né? Chegar na frente de serviço, descarregar e assim por diante. Então, isso consumia mais da metade do tempo daquele processo, né? A maior parte ali do tempo, equipes ficavam frequentemente aguardando o concreto chegar, né? Então paradas ali, né? Esperando, né? Espera o maior desperdício que a gente tem em projetos, inclusive. E aí a gente, com esse mapeio de processo, a gente ficou claro para a gente onde a gente tinha que atacar, a gente atacou essa atividade, né? de solicitação concreto, com todas, né? O transporte, descarga, etc. E aí a gente melhorou significativamente a produtividade dessa atividade e, consequentemente, os índices ali de produção, né, de sarjetas, valetas e assim por diante. Então, foi um case bem interessante e uma ferramenta legal, né? Mapeio de processo totalmente simples, né? Que qualquer pessoa pode executar, ir ao Gemba, entender ali como é que acontece, anotar, registrar, analisar e tomar as ações mitigatórias. Simples assim. Beleza? Legal, Thiagão. Eu quis ficar para o final porque eu estava tentando lembrar aqui, pensando, né? Eu lembrei de uma que estava aqui na cara, aqui, que aconteceu essa semana. A gente está num projeto que a gente está agora, foi ideia de Davi. A gente estava com uma dificuldade em priorizar algumas atividades e aí Davi falou, porra,
bota na parede um papel dizendo o que a gente tem que fazer, né, dentro do projeto. E foi isso que a gente fez. A gente fez uma lista lá dos CWPs que a gente tinha que executar na semana. E, pô, todo mundo adorou, assim. Foi um negócio ridículo, né? Óbvio, né? Mas foi... era assim, era um extrato do cronograma ali do que precisava ser realizado e fez uma diferença, né? Às vezes a gente acha que o que é óbvio, né, pra gente, que o que tá fácil, né, que tá na nossa cabeça, tá na cabeça de todo mundo, e às vezes não tá. Mas tem uma outra prática bacana, que essa eu acho que a gente vem praticando isso na Verum já há algum tempo, e isso realmente dá muito certo. Dentro da metodologia, né, como a gente tem sempre um viés de, claro, priorizar a construção, mas também ter sempre um foco na operação, né, no comissionamento e no startup dos projetos, quando a gente tem a possibilidade de fazer um startup parcial de uma usina ou de uma instalação industrial, né, com mais de uma linha, a gente sempre prioriza as linhas, né? Então, a execução, a montagem industrial dessas linhas. Então, uma coisa que a gente sempre tenta implementar é a gente visualmente pintar a linha ou indicar com uma placa dizendo que essa é a linha prioritária a ser executada, né? Então, a gente tem alguns exemplos disso. Visual, né, Pedrão? Isso. Uma indicação visual de que aquela é a linha a ser priorizada. Porque, mais uma vez, por mais que pareça óbvio para a gente, o cara que está ali na frente de serviço, né, é a mesma tubulação que ele bota na linha 1, é a mesma tubulação que ele bota na linha 2. Então, para ele pode parecer que é o mesmo serviço, mas aquilo faz uma diferença enorme, né, muitas vezes para o equilíbrio econômico do projeto. Veja que são dois exemplos que se conectam, né? Querendo ou não, quando você tirou aquele pedaço, colou na parede ali, para você trabalhar aquilo ali, que era o item que vinha agora, né? Você também está fazendo essa gestão visual. Não tem como escutar essa sua história e não lembrar que no planejamento a gente tira uma série de coisas de um backlog do produto e joga no backlog da sprint, né? Quando você destaca de fato ali aquele pedaço da engenharia, né? Na fase de engenharia lá, e fala, ó, nessa sprint aqui a gente precisa sair com esses documentos, essa parte do nosso modelo 3D, né? Quando você separa isso bem isolado e visível para todos, nossa, é de fato transformador. Uma parte que eu gosto bastante de trabalhar com o time, né? Deixa só, Rafa, eu terminar, que eu falei de projeto, mas eu acho que a gente faz diferença quando a gente leva isso para nossa vida pessoal. A dica pessoal é usem post-it. Tá? Dica preciosa. Tenham caneta e post-it sempre à mão, anotem, porque o post-it ele tira da cabeça. O mal da nossa geração é a ansiedade. O problema da ansiedade é que a gente não usa o post-it. Se você botar no papel, sai da cabeça e acaba a ansiedade, tá? Então tá aí. Se você gostar de post-it, não escreva no Google um termo chamado Miro, tá? Por favor, não faça isso. Você pode ficar viciado e é um caminho sem volta, tá? Essa questão de se organizar com post-it não tem volta. Miro, são ferramentas fantásticas. Nessa linha de levar um pouco para o dia a dia e também de desdobrar esse backlog do pessoal, uma coisa que eu sempre tento trabalhar com o time, e é uma técnica aí que todo mundo vai lembrar como MIT, né? Porque a técnica tanto que o Elon Musk usa, como uma técnica aí já utilizada até por Benjamin Franklin, que é o quê? Você fazer a coisa mais importante do dia, o most important thing, logo no comecinho do seu dia, né? Então, pegar aquela tarefa que é a mais importante, já tentar resolver ela logo no início. Mas, gente, se a gente ficar falando de produtividade, a gente fica aqui horas e horas e horas falando de produtividade. Eu sei que vai dar um gostinho na boca de quem está ouvindo a gente em casa aí, ou quem está vendo pelo YouTube. Ficou com água na boca? A gente tem o blog da Verum, que você vai ver vários temas, vários artigos sobre produtividade. Mas por hoje a gente encerra por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Guilherme, Thiago, Pedro, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Este programa teve a produção e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e nos principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.